agora sobre um pouco sobre o coração. Quando a gente fala do coração, a gente fala sobre músculo estriado cardíaco, que é um tipo de músculo que só existe nesse órgão. Quando a gente está falando de músculo estriado cardíaco, as características desse músculo são: ele vai apresentar células alongadas e ramificadas que vão ter entre si junções intercelulares bastante complexas, e ele vai apresentar estrias transversais parecidas com as do músculo esquelético, mas uma das características que diferencia esses dois músculos é que, diferente do músculo esquelético, que é multinucleado, o músculo cardíaco só vai apresentar um ou dois núcleos por célula, que a gente pode visualizar melhor nessa terceira imagem, que dá um foco maior nos núcleos. Outra característica do músculo cardíaco é o fato de que ele apresenta uma camada fina de tecido conjuntivo envolvendo essas fibras cardíacas e, mais notoriamente, uma coisa que a gente pode visualizar nas lâminas histológicas de tecido cardíaco são o que a gente chama de discos intercalares. Nas lâminas, geralmente eles aparecem como umas faixas, umas linhas transversais que ficam coradas um pouco mais fortemente. E basicamente eles se tratam de complexos juncionais que são encontrados na interface de células adjacentes. O coração, ele apresenta um sistema próprio para gerar um estímulo que se espalha por todo o miocárdio e promove a contração nele, a contração do coração. E esse estímulo é gerado a partir de um grupo de células especializadas em gerar e transmitir impulsos bioelétricos. Essas células são chamadas de nodo sinoatrial, e os estímulos gerados por esse nódo sinoatrial determinam a frequência cardíaca e também são chamados de marca-passo. Além do nódo sinoatrial, a gente também tem o nódo atrioventricular, que é muito parecido com o nódo sinoatrial, só que ele se ramifica e ele espalha projeções citoplasmáticas em várias direções, formando uma espécie de rede. Por fim, a gente também tem o que a gente chama de feixes atrioventriculares, que são formados por células bastante parecidas com as do nódo, só que um pouco mais distais e que acabam ficando maiores e assumindo uma forma característica. A gente chama essas células de fibras de Purkinje, e elas se caracterizam por conter um ou dois núcleos centrais e um citoplasma que é muito rico em mitocôndrias e glicogênio. Falando agora sobre as fossas nasais vão ser revestidas por mucosa e elas podem apresentar diferentes estruturas dependendo da região que você está considerando. No caso, existem três regiões nas fossas nasais. São elas o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. No caso, o vestíbulo é a porção mais anterior das fossas nasais e a mucosa dele é uma continuação da pele do nariz. Só que esse epitélio que faz parte da mucosa, ele aos poucos ele vai perdendo a queratina e a parte do tecido conjuntivo da derme, ela dá origem à lâmina própria da mucosa. A área respiratória vai ser caracterizada como a maior região das fossas nasais e ela vai ter uma mucosa caracterizada por apresentar epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, que vai ter muitas células coliformes. Além disso, a lâmina própria nessa região vai ter células mistas que vão secretar substâncias na superfície do epitélio. A área olfatória vai ser uma região situada na parte superior das fossas nasais e ela vai ser responsável pela sensibilidade olfatória. Essa região vai ser revestida pelo epitélio olfatório, que vai ter vários quimiorreceptores de olfato. Esse epitélio olfatório ele é considerado um neuroepitélio colunar pseudoestratificado,
que é formado por 3 tipos de células. As células de sustentação, que são responsáveis pela preparação da mucosa olfatória, as células basais, que são as células troncos do epitélio olfatório, e as células olfatórias. Falando um pouco agora sobre a faringe vai ser a estrutura responsável por ligar a cavidade nasal à laringe, e por causa disso ela vai atuar tanto no sistema respiratório quanto no digestivo. As funções da faringe são que, além de servir de passagem para o ar e para o alimento, é também criar uma espécie de câmara de ressonância para a fala. A nasofaringe apresenta 2 porções. A primeira delas é a nasofaringe e a segunda seria a orofaringe, sendo que as duas vão ser separadas de forma incompleta pelo palato mole. A nasofaringe ela vai ser revestida por epitélio respiratório, já a orofaringe vai apresentar epitélio pavimentoso estratificado.